E aí eu fui criada com 5, nós somos em 5 irmãos, e Você é a única menina? Não. não, somos em 3, eu sou a Ah, tá. penúltima filha. E aí nós fomos criados com um regime muito fechado, muito rigoroso, do Uhum. tipo de não poder sair, chegar meia-noite, de muita violência mesmo em Sim. casa, de surra. Então essa era a cultura de casa. E meu sonho sempre foi sair da minha casa. E aí eu via a minha mãe com 5 filhos, super dependente do meu pai, sabe? Não tinha dinheiro para comprar, sei lá, uma calcinha assim. E aí ela tinha que pedir para ele. Então eu cresci com essa coisa sufocante, vendo a minha mãe extremamente infeliz, eu super presa. Então, Uhum. assim, sabe? E meu pai tinha um restaurante, então a gente tinha que trabalhar no restaurante, acordar às 5:30 da manhã. Então, os estudos nunca foram prioridade dentro de casa. Então, aí eu não fiz faculdade, sempre era coisa do trabalho, ter que acordar às 5:30, ir pro Ceasa, comprar fruta, peixe, ir pro restaurante. Então, era uma coisa assim, e eu não queria aquilo. E aí, quando eu fiz 25 anos, eu lembro que a última surra que eu tomei foi com 21 anos, eu falei: "Meu, acabou, isso pra mim não quero mais essa vida". E aí, com 25 anos, eu casei. Hoje eu entendo que eu casei pra sair de casa. Foi, tipo, a oportunidade que eu tive pra sair daquele lugar. Uau. Só que aí eu entrei numa prisão maior ainda. Uhum. Depender do marido é pior que depender de pai. E aí, com 25 anos, eu engravidei depois de 1 mês. Falei: "Putz". Aí E o seu tive a minha relacionamento de conhecer até casar foi rápido também? Foi muito, tudo rápido tipo, por causa que era muito uma fuga, era um processo era de fuga? fuga, Entendi. exatamente. Eu tinha que sair dali. E aí eu fui morar em São José do Rio Preto, Uhum. com a minha filha pequena, tudo, e comecei a trabalhar, e eu sempre trabalhei em restaurante a vida Uhum. toda, né, caixa, recepção, então eu aprendi muito a lidar com pessoas. E quando eu fui pra São José do Rio Preto, eu morei lá 2 anos, eu trabalhei numa clínica de estética. Tá. Então eu era gerente, recepcionista, vendia pacote, era uma clínica pequenininha. E nessa clínica, isso em 2015, tá? Nessa clínica tinha uma moça que fazia micropigmentação. Só que aí ela pediu demissão, isso em setembro de 2015. Pediu demissão, só que a micropigmentação é um trabalho que precisa de retoque. Então a cliente volta para fazer a segunda sessão. Como ela saiu, a gente perdeu a profissional que fazia o retoque. O Uhum. que aconteceu? Largou todo mundo na mão. Largou todo mundo na mão. E eu ali para resolver aquilo, tal, falei, gente, quer saber? Tem que se virar, você, né? Eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso. Peguei o ônibus, 5 horas, vim para São Paulo, fiz um curso, voltei em dezembro, comecei a atender em janeiro de 2016. E eu me encontrei, eu falei, meu, é a minha oportunidade de ser independente. Fiquei 1 ano trabalhando todos os dias, desenvolvendo, fazendo mil cursos, lá em São José do Rio Preto. E depois de 1 ano, final de 2016 para 2017, eu me separei. Só que eu voltei e foi um período muito difícil. Então, eu voltei fracassada para São Paulo, com uma mão na frente e uma atrás, sem ajuda do ex-marido, de ninguém, e carregando vários erros comigo, e com uma filha pequena e um cachorro. E aí, o que aconteceu? Pior pesadelo da minha vida, voltar para casa do meu pai. Putz. E aí, eu voltei para casa do meu pai com uma filha ainda, e aí eu falei, meu, ferrou, o que eu tô fazendo aqui de novo? Voltei para o mesmo lugar, um fracasso. E aí, eu falei, meu, não quero isso para minha filha, não quero ela nessa educação, dessa forma. E aí todo mundo me falava, mas você vai trabalhar com sobrancelha? Meu pai super envergonhado de mim, porque eu não fiz faculdade, e ele queria que os filhos fizessem, aquela cultura, né? Aham. E aí super envergonhado, mas você vai E era um fazer... mercado que na época não tinha muita visibilidade. Ninguém Era tão falava, né? Não, Muito a assim. profissional de sobrancelha, ela sempre foi muito, não desrespeitada, porque é uma palavra forte, mas, por exemplo, minha prima faz sobrancelha, por que eu vou Não pagar? era valorizado. Nada. Qualquer uma fazia. Só que aí, todo mundo falava pra mim, você é louco, vai fazer uma faculdade, sabe? Volta a trabalhar no restaurante. Era um restaurante self-service. E aí eu falei, não, vou fazer sobrancelha. E aí eu comecei a atender na casa das clientes. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava meia-noite e a minha filha lá, na casa deles, e o meu pesadelo. E aí eu comecei a atender muito, 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 muito. E toda essa conexão, toda essa vulnerabilidade que eu mostrei na internet, da minha saída de lado, de tudo que eu sofri, porque foi muito difícil. Naquela época você já tinha Instagram e você documentava? Eu mostrava no Stories tudo. Era Snapchat. Sim.
Aí, tava naquela migração, né, pro Aham, Insta. que ia começar a aí, ter stories. isso. Mas e você aí, começou a documentar de maneira tudo, eu despretensiosa, assim. chorava no stories. Assim. Então, e aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a se conectar muito comigo, muito. Que é a imperfeição, né? É a imperfeição que conecta. Você usava, tipo, stories pra desabafar mesmo. tipo, as Era minha alegrias, as melhor, eu era vitórias. minha melhor amiga ali na câmera, tipo, então, Sim. Nath. Fazer terapia como se fosse no espelho, né? É. Putz. Não, e funcionava, porque as pessoas vinham com muita empatia, muita. E aí, beleza, comecei a crescer, aí eu peguei, aluguei uma salinha, ali na Lorena, com Sei. já esqueci o nome da rua ali, mas é uma avenida, 9 de julho. E aí eu aluguei uma salinha de 30 metros, mas meu, detalhe, eu voltei de São José do Rio Preto com uma dívida de R$90 mil de cartão de crédito, porque era uma dívida contraída antes do casamento, porque quando eu anunciei pro meu pai que eu ia me casar, ele falou, então, você não tem mais salário no restaurante, se vira. Você agora é propriedade, olha o machismo, você é propriedade do seu marido, ele que se vire para pagar suas contas. Aí eu falei, bom, deixa essas contas aí, porque tudo bem, vai. E aí, uma super dívida de cartão, voltei para São Paulo e dívida de imposto, porque meu pai vendeu um restaurante, colocou no meu nome, não pagou imposto da venda, e isso cresceu, e tipo, tava enorme, mais de 100 mil. Isso que ninguém sabe, fora os 90. E aí eu aluguei a sala, e era 2 mil o aluguel, e eu comecei a atender, tinha uma maca, 30 metros de sala, eu comecei a atender muito, todo dia. Lotando a agenda e toma ele. E aí, tipo, é muito engraçado, porque eu falo pras alunas, para quem tá começando hoje negócio ou na área da beleza, eu falo, gente, quando eu comecei, eu era 5 funcionários. Então, eu tinha um WhatsApp, e aí eu falava, oi, eu sou a Camila, assistente da Natália, então eu vou agendar um horário pra você e tal. Então, e aí eu limpava, eu recebia. Aí o pessoal chegava lá, oi Camila! Não, tipo, a Camila tá aí, não, a Camila hoje ela não veio, né? Então, eu vou... E aí começou a crescer muito, e aí eu trouxe minha filha pra morar perto de mim ali, eu aluguei um apartamento, e aí minha independência começou a vir. E aí eu tive várias viradas de chave nesse fundo do poço, né? Porque quando eu saí de lá de São José do Rio Preto, eu saí no chão, me sentindo muito culpada, me sentindo uma pessoa péssima. Todo mundo sabia das dívidas, todo mundo sabia de erros, todo mundo... Então eu fiquei escondida, eu não queria sair. Então minha fuga foi trabalhar também. Uhum. E aí eu acabei desenvolvendo algumas coisas nesse caminho. Então 2017 foi um ano muito marcante na minha vida. Porque eu tava no fundo do poço e eu entendi a autorresponsabilidade. Boa, Nath. Se eu não fizer por mim, tipo, Ninguém vai vai fazer. E ninguém tem obrigação de nada. E eu falei, eu assumi total, assim, o piloto, assim, fui pilota mesmo da vida. E falei, meu, sou eu, comigo mesmo. Comecei a desenvolver curso, técnica nova, estudar muito. E aí que veio essa coisa da beleza sem padrão, né? Que veio, é um movimento de que as mulheres, elas eram... E parece que não, né? 2017, elas ainda queriam ser outras pessoas. Agora isso tá mudando. Mas todo mundo chegava lá pra mim e falava, eu quero uma sobrancelha igual a essa. E isso começou a me deixar... Porque eu sempre fui prisioneira padrão. Meu pai sempre falou, o que vão pensar de você se ver do seu pai te vendo chegar à meia-noite em casa? Então sempre foi essa coisa do padrão. Do tipo, né? Então esse negócio da beleza sem padrão foi uma coisa que eu trouxe muito de mim também, e aí eu criei esse movimento, um manifesto, tipo, beleza sem padrão. Pegou muito, porque as pessoas queriam vir comigo, porque eu tenho um discurso que eu falo, eu não vou te deixar igual a outra pessoa, eu vou realçar a sua real beleza, e você vai ver como você é bonita, que você nem conseguia enxergar. Então foi esse Você acha que essa foi a pimenta que você teve para transformar algo que era nichado, que não era tão valorizado, como algo que hoje ninguém vive sem? Sim, ninguém vive sem. Era muito nichado e era muito artificial. Então, as pessoas, elas, até hoje, assim, a gente recebe, tipo, 100 clientes por dia na clínica só para fazer remoção de pigmento antigo. Se dura mais de um ano, já é uma tatuagem. E foi aí que a gente trouxe o conceito de nanopigmentação, que é uma coisa sutil na primeira camada, que dura de 6 a 8 meses, ponto. Então, aí veio a receita recorrente. Uhum. Legal. Além que as pessoas mudam, né? O seu estilo muda. Eu lembro quando eu fui pai, que nem eu fiz a minha faz não sei quanto tempo, aí não gostei mais desse formato. Aí faz a despigmentação, aí começa a fazer todo. De novo. E aí eu trouxe esse trabalho novo justamente pra gente não ter que passar pelo processo de remoção. Então isso pegou muito também. Foi uma coisa, tipo, aí eu comecei a atender muita gente famosa.